Existe uma discussão que você aborda no seu livro, vou mostrar de novo porque é para fazer o jabá mesmo. Existe uma discussão que você aborda aqui, mas que é abordada por outras pessoas. Eu e Bernardo já abordamos também. É uma coisa que a gente debate aqui e acolá, né? Existe uma figura na história do trabalhismo brasileiro que é importantíssima, e a gente nunca vai deixar de reconhecer isso. Alberto Pasqualini. Alberto Pasqualini, eu diria, e Getúlio diria, que é o principal teórico do trabalhismo brasileiro, na época do velho PTB. Existem visões de que o chamado pasqualinismo, a teoria por trás da obra do Pasqualini, deveria ser superada pelos trabalhistas. O que você acha disso? Pasqualini deve ser superado? Então, essa é uma ótima pergunta. Em primeiro lugar, a gente cumpre aqui destacar, de cara, que a gente tem muito respeito pela obra do Alberto Pasqualini. O Alberto Pasqualini, ele não é uma pessoa ruim, entendeu? A obra dele não é ruim. Não é isso, não é para observar sobre esse aspecto. A questão é a seguinte: a obra e o pensamento do Pasqualini têm um contexto histórico. Depois desse contexto histórico, vários outros autores e pensadores contribuíram com o trabalhismo brasileiro. E eles vão divergir, em grande parte, especialmente de uma recusa do Pasqualini ao socialismo e ao marxismo. Então, a gente teve esse debate no âmbito, inclusive, da fundação da APR. Quando a APR foi fundada, algumas pessoas não gostaram muito, algumas pessoas, com um ponto de vista mais à direita, interpretaram isso, como vocês mesmos falaram, como algo absurdo, como tentar conciliar o inconciliável e tudo mais. E a gente teve um debate público no portal Disparado, defendendo a fundação da PR. Teve um texto que eu lancei, inclusive, sobre isso, que se chama Trabalhismo e Revolução, o problema fundamental da memória. Existe, infelizmente, um tipo de revisionismo político que tenta pegar em um ponto do passado e ignorar tudo o que houve depois disso. Obviamente, o Pasqualini é um autor muito importante para o trabalhismo brasileiro. Ele foi, digamos assim, o primeiro doutrinário, o primeiro escritor do trabalhismo brasileiro. Também cumpre a gente entender qual é o período histórico dele. O trabalhismo brasileiro, ele além de ser uma ideologia e de ser uma teoria política, ele é uma cultura política. Isso vai ficar bem claro para Ângela de Castro Gomes. E o Brasil, em especial, a gente sabe muito bem que a gente não tinha, escolas, entendeu? Até certo momento do século XX. Isso é algo que depois vai ser construído, inclusive, a partir da Revolução de 30. Então, no Brasil, a gente tem um método pedagógico de tentar transpassar, né, conhecimentos, tanto pela questão da cultura, com música, projetos como a MPB, inclusive, foram muito importantes para isso, mas também, né, pela oralidade, pelo discurso. Então, na minha opinião, por exemplo, é um equívoco a gente interpretar que naquele primeiro período do trabalhismo só existiu o Pasqualini enquanto ideólogo. Não. Obras como o livro Um Tempo Bem Melhor para Se Viver, do companheiro Wendel Pinheiro, que já esteve presente aqui, mostra muito bem para a gente que existiam trabalhistas e movimentos trabalhistas no Brasil antes do PTB ser fundado, e esses grupos participaram da fundação do PTB. Socialistas, anarquistas e outros grupos também participaram da fundação do PTB, e o próprio Getúlio Vargas era uma liderança ideológica naquele primeiro momento, inclusive, em grande parte, em contraposição a alguns dos pensamentos do próprio Pasqualini. O Getúlio Vargas vai estar falando em democracia socialista, ele vai estar falando abertamente em socialismo brasileiro, no momento em que o Pasqualini ainda tinha uma certa recusa a isso. Só que o Getúlio vai fazer isso em discurso, ele vai fazer isso na prática política dele, por causa da própria forma como ele foi forjado no positivismo, no castilismo e tudo mais. Pasqualini, ele deixou uma obra por escrito. Então é muito fácil a gente chegar hoje em dia, pegar só a obra por escrito do Pasqualini e ignorar o debate da época. O pensamento do PTB, naquela primeira fase do trabalhismo, não é apenas o pensamento do Pasqualini. Tá? É uma síntese do pensamento do Pasqualini com o pensamento do Getúlio, pois eles estavam em contradição, eles chegaram numa espécie de acordo, que era o pensamento do PTB na época, mas também tem uma influência importante da base. E essa base eram sindicalistas que, em grande parte, eram socialistas utópicos. Alguns deles eram marxistas já nessa época. Então, poxa, eu acredito que não é que a gente deva superar o Pasqualini. O Pasqualini já foi superado. A gente depois vai ter o Darcy Ribeiro. Claramente, Darcy Ribeiro não concorda com a rejeição do Pasqualini ao socialismo. A Vânia Bambirro, o Teotônio dos Santos, o Muniz Bandeira, quase nenhum dos nossos teóricos depois do Pasqualini vão concordar nesse aspecto. Entende?
Então, a teoria do trabalhismo brasileiro ela já contempla os avanços e as contribuições do Pasqualini, mas também tem uma autocrítica e uma crítica quanto aos aspectos que deveriam ser superados. O que ocorre existe uma espécie de revisionismo que é para tentar calar o debate toda vez que a gente tenta falar numa perspectiva mais à esquerda, lembrar de nomes mais à esquerda do trabalhismo, aí alguém olha para você e fala, mas e o Pasqualini? Aí puxa um trecho do Pasqualini deslocado de contexto histórico, no qual, no contexto regional do Rio Grande do Sul, os trabalhistas estavam em atrito com os comunistas, então ele tinha uma percepção de mundo anticomunista, em alguns aspectos, ou uma percepção de mundo em que ele rejeitava o socialismo do credo vermelho, em alguns aspectos, e vão tirar isso como se fosse a Bíblia do trabalhismo, entendeu? Não existe isso. Não é assim que funciona. Uma tradição política, ela é viva, entendeu? O trabalhismo brasileiro tem um espírito, que ele se desloca ao longo do tempo, desde o século XX até aqui, de acordo com as demandas da sociedade, de acordo com a infraestrutura, de acordo com a materialidade e, sobretudo, de acordo com as pessoas que compuseram o trabalhismo brasileiro. Não dá para a gente pegar e ficar só falando do Pasqualini, isso é um desrespeito com quem veio depois. Ainda mais que a gente está em 2024, gente. Já passou muito tempo, obviamente não é para a gente desprezar, porque essa ideologia de que tudo que é moderno é melhor e as coisas que são antigas são ruins. Isso é estúpido, mas, por outro lado, obviamente, muita coisa já foi. E deve, sim, ser superada, sem nenhum receio. Sempre, obviamente, mantendo respeito, entendeu? Mantendo, a gratidão por alguém que fez muito pela história da nossa ideologia e da nossa cultura política. A gente tem que ter sempre gratidão. Não é pra gente aqui ficar cuspindo em cima de alguém que ajudou a gente, entendeu? Isso é feio, mas vamos lá. Muitas coisas já foram superadas, sim. E quem não admite isso, infelizmente, na minha opinião, é revisionista.